Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Mais feliz do que pinto no lixo, estamos a 3 passos do paraíso brasileiro e a 1 passo da glória eterna. O Flamengo pretende construir um hotel 5 estrelas na Gávea. Declaração de Abel Ferreira aumenta a chance de mistão do Palmeiras antes da final contra o Flamengo. Parece que o português jogou a toalha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Não tem preço acordar no dia seguinte de uma vitória como foi aquela de ontem do nosso mais querido do planeta. Vamos combinar! É bom demais ver o time jogar da maneira que jogou ontem. Cadê o Cavalinho? Cavalinho, vem cá, meu filho. Ah, garoto bom tá aqui. Eu tava com saudade de você, hein? Vem dar um abraço aqui no pai, que tá mais feliz do que pinto no lixo. Foi uma verdadeira aula de como se joga futebol, futebol moderno. Foi uma atuação de gala, onde o time soube ter paciência, soube ter resiliência para furar aquele bloqueio do Bragantino, que é um bom time, vamos combinar, bem treinado pelo Wagner Mancini. E tinha 3 vitórias consecutivas contra grandes times, contra Corinthians, contra São Paulo e contra o Atlético Mineiro. Vinha subindo na tabela, né? Mas eles não resistiram ao nosso poder ofensivo que esteve presente o jogo todo, o jogo bonito, dava vontade de ficar vendo até o final da madrugada. É sensacional ver o Arrascaeta jogar, minha gente, o cara joga demais. No primeiro tempo, o amasso foi geral, né? Com 15 finalizações contra apenas 1 ou 2 deles, negócio assim. Era um ataque contra a defesa, mas estava faltando aquele homem de área, né? Aquele homem finalizador, aquele que faz o gol. E vendo isso, o Felipe Luiz malandramente voltou para o segundo tempo com o Bruno Henrique, o nosso filho do BH27, que foi tudo de bom para o Flamengo ontem. O cara entrou e simplesmente prendeu 2 zagueiros em cima dele e com categoria mostrou todo o seu repertório. Estava animado o nosso BH e o time cresceu em campo e logo aos 4 minutos do segundo tempo, sempre ele, o nosso querido debochado Arrascaeta, recebeu um bolão do Jorginho, que jogou demais e com extrema categoria penetrou, olhou e chutou no cantinho esquerdo do goleiro, do bom goleiro Cleiton, né, para abrir o marcador e para delírio dos quase 69 mil torcedores que cantaram e empurraram o time o tempo todo. Não teve parada, impressionante, os caras não pararam de cantar do apito inicial até o apito final. Essa torcida do Flamengo é um espetáculo à parte. Eles deveriam receber um cover artístico por tudo que fizeram ontem e por tudo que têm feito. Parabéns, nação rubro-negra, vocês são demais. Aos 12 minutos, o Felipe mexeu de novo e colocou o Luiz Araújo, né, no lugar do Carrascal. E aos 15 minutos, o Cebolinha, com uma jogada sensacional, que lembrou Cebolinha da seleção brasileira, pela esquerda, cruzou, penetrou e a bola bateu na mão do zagueiro deles. Pênalti, claro, que o bom juiz lá do Pará, Fernando Mendes Júnior, que eu nunca tinha visto, gostei de ver, apitou bem, firme, tranquilo, marcou sem pestanejar e o VAR foi atrás dele, confirmou e tudo beleza. Aí o nosso Pelé Branco, Jorginho, foi lá com aquela categoria, aquela paradinha encantadora, que mais parece lá um passe de balé, né? Colocou a bola num canto e o goleiro no outro para fazer 2-0 aí, alegria geral da nação. O time continuava jogando muito bem, obrigado, com passes verticais e com muita movimentação no ataque. E aos 28 minutos, o Bruno Henrique foi coroado, né? Recebeu um bolão do Arrascaeta, aquele que faz e me abraça, ajeitou para a perna direita e mandou um pombo sem asa no canto direito do Cleiton para marcar o 3º gol do Mengão. Golaço! E se enganou quem achou que o Flamengo ia tirar o pé para se poupar aí para os próximos jogos, né? Porque o time do Mengão continuou a pressionar, empurrado pela torcida,
torcida até o final do jogo, mas infelizmente não conseguiu ampliar o marcador, que ficou mesmo aí nos 3-0. Grande vitória. Como eu disse no início, né, pessoal, foi uma atuação de gala de um time guerreiro que entrou livre, leve e solto e mandou ver em cima do bom time do Bragantino. Mandou muito bem, Mengão, parabéns. Para mim foi uma das melhores atuações do Flamengo nesse segundo turno, né, porque foi um time que cresceu na hora certa e teve um grande volume de jogo, jogou com alegria e muita vontade na ponta dos pés. Parabéns, rapaziada. O Rossi se redimiu, né, daquela besteiraça que ele fez no Fla-Flu e salvou um gol certo contra aí do Danilo, né, numa demonstração de um grande reflexo do goleiro e defendeu em cima da linha. Pelo amor de Deus, se aquela bola entra, ai, as coisas iriam complicar ainda mais, porque o Bragantino fatalmente ia colocar até o presidente, ia colocar o ônibus do time, tudo ali na frente da zaga para não deixar entrar o gol, né, para garantir o resultado. E a vaca com certeza teria ido pro brejo com Bezerro, corda e tudo mais, né? Ainda bem que isso não aconteceu e o Rossi pegou bonito. E por isso eu vou dar para ele nota 8. Nota 8 para você, Rossi. O Varela deu uma boa cabeçada para uma defesaça, vamos combinar, do goleiro Cleiton no primeiro tempo. O cara espalmou de ponta de dedo ali da mão direita, né? Defensivamente, o Varela teve trabalho ali com os ataques ali do John, que é o melhor do time, em cima dele. Mas foi muito bem e apoiou na hora certa. Fez para mim uma boa partida, vou dar nota 7,5 para você, Varela. O Danilo quase mata a gente do coração naquele lance do segundo tempo, né? E o quase, mas o Rossi, graças a Deus, defendeu em cima da linha, mas o Danilo fez bons lançamentos, fez bons desarmes nas raras chegadas do Bragantino e deu um bom passe para o Arrascaeta no gol do Bruno Henrique. Ele começou a jogada ali, 7,5 para você, Danilo. O Léo Pereira, mais uma vez, para mim, foi o melhor da defesa, ajudou, como de costume, na saída de bola e no início da armação das jogadas. Ele foi seguro defensivamente e apareceu bem na hora certa com passes no ataque. Muito boa partida sua, Léo. Parabéns, nota 8. Alexandro fez um bom jogo e foi um dos melhores no primeiro tempo. Preocupou-se em ajudar o Jorginho no combate e cumpriu muito bem essa missão que o Felipe Luiz deu para ele. Nota 7,5 para você, garoto. Everton Araújo, olha aí, que grata surpresa, jogou muito o garoto e mostrou por que os alemães estão de olho nele. O cara não é mole não, fez um grande jogo e foi um dos melhores do primeiro tempo, principalmente. Preocupou-se em ajudar demais o Jorginho no combate e cumpriu muito bem o papel que o Felipe Luiz deu para ele. Eu vou dar nota 8 para você, meu garoto. Jorginho fez uma grande atuação, joga demais. No primeiro tempo, deu um bom passe para uma das grandes chances do jogo do Carrascal. No segundo, recuperou uma bola e deu uma assistência simplesmente espetacular para o Arrascaeta abrir o marcador, né? Foi lá, cobrou um pênalti com maestria e marcou o segundo gol do Mengão. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores em campo. Parabéns, Jorginho, você jogou demais. Nota 9,5 para você. O Wallaciano, né? O garoto entrou aí no seu lugar e movimentou-se muito bem. Tem uma boa movimentação, moleque. Gosto do Wallaciano, nota 7. O Arrascaeta, né? O Arrascaeta faz muita falta nesse time do Flamengo. O craque do Brasileirão 2025. Fez boas movimentações e achou grandes espaços, mesmo marcado individualmente, marcado em cima, levando muita falta. Fez uma linda jogada individual e acionou o Cebolinha. Bom cruzamento na chance do Varela, no primeiro tempo. Fez um golaço de placa num chute no cantinho, tirando o goleiro Cleiton. Deu assistência para o Bruno Henrique e saiu ovacionado pela torcida rubro-negra e por isso foi escolhido pela Betano o melhor em campo merecidamente. O Flamengo com ele em campo é outro time, vamos combinar. Joga demais, parabéns Arrascaeta, nota 9,9 para você. O De La Cruz voltou de contusão e teve minutos importantes, porque ainda busca um espaço no time nessa reta final de temporada.
Não comprometeu, jogou razoavelmente bem, nota 6,5 para você. O Plata foi o pior do time novamente, deveria ter chutado no gol num lance dentro da área que passou para o Cebolinha. Porra, ele não é centroavante, os caras querem meter de centroavante. Demorou a tocar para o Arrascaeta num contra-ataque, foi um jogador a menos ali do Flamengo no primeiro tempo e por isso foi substituído. E quando isso aconteceu, o time claramente cresceu no jogo. Nota 4 para você, ô Plata, tem que melhorar, meu filho. Bruno Henrique entrou no seu lugar e deu outra vida ao time, deu mais dinâmica ao jogo, deu mais alegria, participou, sofreu falta, foi muito bem ontem, atacou muito bem os espaços, teve uma grande chance de tocar no contra-ataque, mas arriscou o chute para a defesa do bom goleiro Cleiton. Minutos depois, ele foi coroado com um belo gol, penetrou, ajeitou e mandou uma bomba lá no comecinho ali da área. Acho que estava na entrada da área. Nota 9 para você. Carrascal assumiu o risco de uma chegada ali dura no Fabinho no começo do jogo, preocupou, levou cartão, enrolou-se quando invadiu a área na melhor chance do Flamengo. Chutou para fora, um bom lance invadindo a área. Ele tentou, mas ele não estava muito bem ontem. Começou o segundo tempo com um bom chute que passou perto e foi para fora, né? Mas a sua atuação foi ainda um pouco discreta. Nota 7 para você, Carrascal. Luiz Araújo manteve o ataque veloz, apesar de não ter tido tanto destaque nesse jogo. Cumpriu bem a sua função em ajudar ali o Varela na marcação do lado direito. Aquele John realmente é um grande jogador, já que o lateral estava amarelado também. O Varela tinha levado amarelo. Fez uma boa partida, Luiz. Vou dar nota 7 para você, meu garoto. O Everton Cebolinha me encantou de novo, né? Jogou em velocidade com a Arrascaeta, achou um grande passe para o Carrascal fazer um gol, deu um grande chute para uma boa defesa do goleiro Cleiton, teve 2 chutes muito bons, fez uma jogadaça pela esquerda no lance do pênalti que o Jorginho foi lá e converteu com maestria. Foi um dos melhores em campo e aproveitou muito bem, obrigado novamente ao oportunidade que o Felipe Luiz deu para ele. Vou dar nota 8,5 para você, Cebolinha. Parabéns. O Samuel Lino entrou no seu lugar aos 29 do segundo tempo, tentou jogadas de ataque, mas está em busca de reencontrar aquela sua confiança que quando ele chegou aqui no Flamengo ele tinha, porque perder espaço para o Cebolinha, isso já aconteceu. Ele já é banco para o Cebolinha e merecidamente. Nota 6 para você, Samuel. E o Felipe Luiz, muito bem, escalou muito legal o time inicialmente, consertou a má atuação do Plata ao colocar o Bruno Henrique já no intervalo, mexeu muito bem nesse jogo, principalmente no segundo tempo, e com isso o time do Flamengo mudou da água para o vinho, né, na etapa final. Notei que ele foi mais participativo na beira do campo, foi mais vibrante, gritou mais, pulou, vibrou. Gostei, foi um dos responsáveis pela grande atuação do time, sem dúvida. Nota 9 para você, Felipe. E para o time eu não poderia dar menos do que nota 10. Se tivesse 1.000, eu dava 1.000, porque foi intenso, foi alegre, foi um colírio para os nossos olhos. Vamos combinar. Que jogo que o Flamengo fez ontem, maravilhoso. Essa atuação nos deixou a 4 pontos na frente do Porco, que empatou ontem 0-0 com o Fluminense, a quem eu agradeço aqui por não ter entregue o jogo como os seus torcedores queriam muito bem. Parabéns, jogadores do Fluminense, parabéns pela demonstração de profissionalismo de vocês. Show de bola! E se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro lá na Arena MRV em Belo Horizonte, na terça-feira, o Palmeiras também perdeu para o Grêmio em Porto Alegre na mesma terça-feira, o Flamengo vai ser o novo campeão brasileiro. Nós vamos ser campeões. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Mengão. Agora fica aqui a dúvida cruel, né, pessoal? Poupar jogadores importantes para essa grande decisão que vai acontecer no sábado, dia 29, lá em Lima, no Peru, ou ir com força total contra o Galo, que vem mordido por ter perdido a Sul-Americana ontem nos pênaltis
para o Lanús da Argentina. Será que o porco vai poupar também? Será? Aí eu te pergunto, você faria o que para esse jogo contra o Galo? Entraria com força máxima ou pouparia vários jogadores pensando no jogo de sábado contra o Palmeiras pela Libertadores? Valeu, rapaziada! Vocês me encheram de felicidade e de orgulho. Eu fui dormir ontem mais ou menos às 2h30 da manhã e acordei hoje às 4 para fazer esse programa, mas com muita disposição de um garoto de 18 anos. Quando o despertador tocou, eu dei aquele pulo da cama, animadaço, e me lembrei com muita saudade dos meus tempos de peladeiro, né? Quando eu tinha que acordar no domingo cedinho para bater aquela pelada com os meus amigos. Bons tempos aqueles, minha gente, mas vida que segue. Hoje eu confesso para vocês que eu estou mais feliz do que pinto no lixo e o meu querido Washington Rodrigues com certeza também deve estar. Agora é se preparar bem para vencer o Galo lá no campo de plástico e ganhar da porcalhada no sábado no gramado natural do Monumental de Lima, lá no Peru, e repetir aquela nossa conquista inesquecível de 2019, com aquele timaço, e assim nos tornarmos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. É bom demais, o Lante vai morder as costas. É ou não é outro patamar? Obrigado, Flamengo. Se a minha querida mãezinha, Dona Norma, ainda estivesse aqui com a gente, com certeza ela estaria muito feliz, estaria já ligando para mim e comemorando a vitória. Eu tenho certeza de onde ela estiver, ela vai estar comemorando, já está comemorando e muito feliz com essa vitória do time do seu coração, que ela torceu por 95 anos com fidelidade, e por causa dela eu sou Flamengo até morrer. Muitas saudades, mãe. Coloca aí o ninja, o anti-ninja, que eu quero ouvir ele falando. A minha obsessão em secar o Flamengo, ela tá tão grande, irmão, tá tão grande, que isso tá me consumindo de uma tal maneira que eu não tô conseguindo raciocinar, eu não tô conseguindo enxergar. Meu irmão, eu tô sem noção de tempo, de hora, de espaço, de geografia, de geometria. Pô, agora que eu tô me ligando nisso, eu tô aqui num sabadão desse, cheio de cabrocha na rua, cheio de comes e bebes, pagodinho, seresta. Eu tô sentado no sofá aqui com o controle remoto na mão, bota no jogo do Flamengo, bota no jogo do Palmeiras, bota no jogo do Flamengo, bota no jogo do Palmeiras. Pô, eu tava vendo o jogo do Flamengo aqui, o primeiro tempo até o Bragantino conseguiu controlar. Mas aí nos primeiros minutos do segundo tempo, os caras erram um passe, a bola cai no pé de quem? Do Arrascaeta. Ele finge que vai, não foi, o cara passou, ele deu só um toquinho no canto. Aí logo depois um pênalti, quem vai bater? O Pelé branco italiano, não perde pênalti nunca. Aí virou festa, irmão. Arrascaeta deu passe pro Bruno Henrique e na semana da final da Libertadores, ele cheio de moral. Porra, brincadeira não, irmão, tem que desapegar. Eu tenho que desapegar, mas eu não consigo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo, né? E pronto, valeu, simples assim, rapidinho, muito obrigado! O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem defendido internamente que o Flamengo acelere o plano de construir um hotel 5 estrelas no terreno da Gávea, né, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, onde fica o tradicional campo do Flamengo, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. O assunto voltou a circular no Office e já está na mesa da equipe que cuida da concepção inicial desse grande projeto. A grande dúvida é o que acontece com o campo, né? E a resposta não é simples. Ao mesmo tempo em que o espaço atual deixaria de existir no nível do solo, ele não desapareceria totalmente. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a proposta prevê um campo suspenso, uma solução parecida com a adotada pelo Botafogo há mais de 20 anos na sede de General Severiano. Olha que beleza, campo suspenso, maravilha. O hotel não seria administrado pelo Flamengo.
A operação ficaria aí sob a responsabilidade de uma empresa especialista, né, do setor hoteleiro. É isso aí, tem que deixar quem entende comandar esse projeto. A Prefeitura do Rio, inclusive, já conhece a ideia e recebeu o conceito com simpatia, embora ainda não tenha sido apresentado nenhum detalhe técnico ou desenho oficial desse projeto. Se sair do papel, o empreendimento vai ocupar um ponto onde não existe nenhum hotel, apesar de ser uma das regiões mais valorizadas do Rio de Janeiro. A orla da Lagoa Rodrigo de Freitas reúne alguns dos metros quadrados mais caros da cidade e fica colada a áreas de forte apelo comercial e corporativo, como Leblon, Gávea e o entorno da Universidade PUC. O Flamengo teve uma noite de sábado perfeita na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Betano 2025. Aqui no Maracanã não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino e, após grande segundo tempo, venceu por 3-0 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação ficou ainda melhor por conta da combinação de resultados, porque no mesmo horário, lá no Allianz Plástico, o Palmeiras ficou apenas no empate sem gols com o Fluminense e, por conta disso, o Mengão abriu 4 pontos de vantagem sobre o rival paulista e caminha a passos largos para o seu Enia Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, vamos fazer aí festa dupla, com 3 jogos a serem disputados e uma final de Libertadores no meio desse caminho. A confiança do Flamengo aumentou, enquanto a situação do time do Abel Ferreira, o nosso querido Palmeirinha, os porcos, a porcalhada, acabou ficando mais complicada. Após o empate com o Fluminense, o técnico português, o Abel Ferreira, surpreendeu ao jogar a toalha pela disputa aí do título brasileiro. Aspas, temos um jogo no meio da semana, vamos prepará-lo da melhor forma possível, mas acho que o campeonato já está decidido, está entregue e na altura certa vamos falar aquilo que foi esse campeonato brasileiro, disse lá o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, o Chorão. Assim, a possibilidade da escalação de um time reserva contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, acabou ganhando muita força. Sobre isso, o português não escondeu que o seu foco final está na grande decisão contra o Flamengo no dia 29, em Lima, no Peru, e com isso cresceu a possibilidade dele colocar um time misto nessa terça-feira para jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Aspas, um jogo de cada vez. Ainda temos um jogo no meio. Vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E depois disso, vamos preparar esse jogo com 3 dias. Aí é que vamos ter para ver aí o que nós vamos fazer e o que temos para preparar. Temos sim o Grêmio ainda pela frente no meio da semana e depois vamos descansar para que tenhamos uma grande final. Lembrando que na próxima terça-feira, o Flamengo e Palmeiras novamente vão jogar de forma simultânea, às 21h30, horário de Brasília. Na Arena MRV, o rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro em duelo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano. Em Porto Alegre, o time alviverde pega o Grêmio, caso a equipe do Abel perca o seu jogo. E em Belo Horizonte, o Flamengo derrote o Galo, como foi na Copa do Brasil, com gol de Gonzalo Plata. O time carioca vai garantir matematicamente o seu título nacional de forma antecipada. É ou não é outro patamar? Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o netinho do meu amigo Ulisses Santos Neto, o Enzo Rafael, que hoje está fazendo 8 aninhos. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, que Papai do Céu te proteja sempre. Enzo, parabéns, meu garoto, comemore bastante o seu dia com a vitória do Mengão. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, isso é muito importante, e de dar uma hypada no vídeo para a gente elevar o nosso potencial no YouTube. Um forte abraço para você.
Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão! Parabéns, rapaziada! Estamos quase lá!